Fala pessoal do YouTube, aqui é o professor Emanuel Eder trazendo mais um conteúdo para você conseguir aplicar o BIM para coordenação de projetos e obras. Eu participei de uma entrevista com o engenheiro Igor Pinheiro falando sobre compatibilização de projetos em BIM. E se você ainda não é inscrito aqui no canal da Formação Plena, curta esse vídeo, se inscreva, compartilhe ele com amigos se você gostar do conteúdo e não se esqueça de ativar o sininho para você receber todas as notificações dos próximos conteúdos. Aqui no canal você vai poder acompanhar conteúdos de gerenciamento de obras, planejamento e orçamento de obras e tecnologia BIM. Então, vem comigo. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Emanuel Eder. Eu trabalho na área acadêmica já desde 2014 com ensino presencial de cursos técnicos e tecnológicos e atualmente eu trabalho com a elaboração de projetos de engenharia, que é o projeto estrutural de instalações, todos utilizando a metodologia BIM. E também sou professor em pós-graduações, ministrando principalmente as disciplinas de BIM 3D, 4D e 5D. Nessa aula de hoje, nós vamos falar sobre compatibilização de projetos. Vamos lá, então. Eu vou explicar primeiro o que é o Navisworks, porque muita gente talvez não conheça, que está assistindo. Perfeito. Aí. E aí depois a gente vai trabalhar aqui em cima do software. Seguinte, pessoal. O Navisworks, ele é um programa de coordenação. Coordenação de quê? Ele não modela, você não modela dentro do Navisworks, você não dimensiona, você não projeta, não detalha. Ele simplesmente vai coordenar os seus projetos. Dentro do Navisworks você tem três principais funções. Uma é essa que está marcada aqui, ó, Clash Detective, que ele vai fazer a detecção automática das interferências do seu projeto. Ou seja, ele vai comparar sua arquitetura com seu projeto de instalações e vai lhe passar um relatório automático de todas as interferências que foram encontradas. Quando eu falo interferências, são interferências, digamos que interferência física. Uma tubulação chocou com a alvenaria. Isso é uma interferência. Se a tubulação está passando ao lado e não chocou, não é interferência. Então, ele vai lhe dar um relatório de interferências e você vai analisar. Essa interferência é grave? Ela é leve? Ela é média? Essa é a primeira função. Então, segunda função do Navisworks, o planejamento BIM 4D, que é nessa tela aqui, ó. Nessa tela do Timeliner, ele vai abrir aqui o que a gente pode até chamar de cronograma, que é onde eu importo o cronograma no Project e faço aqui várias configurações para fazer a simulação dessa obra em 4D. É basicamente o quê? Você executar a obra virtualmente dentro do computador, passo a passo, conforme o cronograma. E aí eu tenho a quinta função, ou a terceira função, desculpa. A terceira função é quantification. O que é esse quantification? O quantification ele vai fazer o levantamento de quantitativos automáticos. E aí, então, eu consigo, por exemplo, levantar a quantidade de alvenaria, de janelas, de chapisco, de reboco, de piso. Eu consigo fazer um levantamento dos serviços, tanto de material quanto de mão de obra, dentro do Navisworks. Por isso que ele é um software de coordenação. E ele tem uma quarta função, que é o quê? Você navegar dentro dos projetos. Quando você entra dentro do Navisworks aqui, ó, você consegue fazer um tour virtual nessa obra. E, inclusive, aqui eu tenho um projeto de arquitetura e de instalações. Esses projetos, quando você está com ele aberto no Revit, ele vai dar aí um pouco mais de 100 megas. Então, fica bem pesado. Agora, no Navisworks, não. Quando eu levo ele para o Navisworks, ele vai dar em torno de 10 megas. Então, ele fica muito bom para quê? Para você navegar dentro do projeto e verificar as interferências, seja manual, seja automático. Pronto, vou mostrar aqui como é que funciona o Clash Detect, que é uma ferramenta muito poderosa para quem trabalha com gerenciamento de obras. Isso aqui ele serve tanto para o engenheiro que está projetando, quanto o engenheiro que está gerenciando a obra, porque ele pode, dentro da obra, na sua coordenação, ele enxergar algumas incompatibilidades que não foram verificadas na fase de projeto. Inclusive, como ele tem até mais experiência com execução, ele pode até ver algumas coisas que o engenheiro projetista deixou passar. Então, primeiro, para funcionar aqui, você tem que importar os projetos em 3D. Então, aqui eu tenho um projeto de arquitetura e um projeto de instalações. Eu vou aqui esconder minha arquitetura. Agora a gente está vendo só as instalações. Perfeito. Certo? Então, você pode importar arquitetura, instalações hidrossanitárias, instalações elétricas, estrutura, e integrar todos esses modelos dentro de um modelo único.
E com isso, agora eu estou selecionando a instalação, agora eu vou esconder, ó, certo? Então eu consigo analisar só arquitetura, só instalações, só estrutura. Para eu conseguir fazer aqui o Clash Detection, que o pessoal chama, eu tenho que ter, no mínimo, 2 projetos integrados. Nesse caso aqui, eu separei arquitetura e instalações para a gente iniciar. Tá bom? Perfeito. Vamos lá. Então, o primeiro passo é o seguinte, você aciona esse comando, que é o Clash Detection, e ele vai abrir uma aba. Aqui eu já tenho algumas configurações pré-dimensionadas, né? Pré-configuradas. Eu vou fazer uma nova. Então, por exemplo, eu clico aqui no novo teste e ele vai fazer um novo teste interferente. Eu vou colocar aqui, ó, arquitetura versus instalações, pavimento 7. Por quê? Eu quero descobrir somente no pavimento 7 o que eu tenho de interferências entre arquitetura e instalações. Então, aqui, ó, nessa base do Select, eu seleciono o projeto de arquitetura e nessa seleção B, eu seleciono o próximo projeto, que é o de instalações. Aqui, eu tenho algumas configurações, eu não vou mexer nela agora. Pronto, aqui é uma tolerância. Essa tolerância a gente pode, por exemplo, aumentar 5. Entendeu? Quanto menor a tolerância, mais rigoroso vai ser o teste. Consequentemente, o teste vai dar mais interferências. Sim. Entendeu? Então, vamos executar aqui, ó, o teste. Nesse caso, Igor, ele não foi só no pavimento 7. Por quê? Porque eu queria mostrar que ele achou aqui, ó, em todo o pavimento. Sim. Como é que eu faria no pavimento 7? Eu vou criar um novo teste, ó, e aí muita gente confunde isso na prática. Como eu tinha selecionado anteriormente a arquitetura, ele pegou toda a arquitetura. Na realidade, o que eu devia ter feito era isso. Ó. Pronto, show. Entendeu? E comparar aqui, ó, com o pavimento 7 das instalações. Agora, vou executar. Tá vendo a quantidade de interferências que diminuiu? Eu vou aqui, ó, renomear isso aqui. Porque a diferença entre o total, a diferença desse total de 1946 para o 2073 é a tolerância, né? Ali do... Não. Nesse caso é porque eu selecionei errado na primeira opção. A diferença é o seguinte... Não, entre esse e o de cima, de 2073. É, a tolerância. Pronto. É a tolerância. Esse aqui foi feito com a tolerância diferente, então, consequentemente, a tolerância foi menor, deu mais clashes, né, que a gente chama. E é bem importante ver isso, porque fica na prática, né, mostrando que quando o software você coloca uma tolerância que estava lá de 1 milímetro, na obra 1 milímetro, tipo, é uma interferência besta, né? Então, é sempre bom medir o valor que você imagina que é correto para a tolerância, porque senão você perde aí já de cara automaticamente quase 100 e poucos interferências você analisaria antes que, na verdade, não era necessário. Exatamente. Você vai perder tempo analisando interferências que, na realidade, não são interferências, porque justamente na construção a gente trabalha em centímetros, né? Então tem que ter muito cuidado com essa questão. Outra coisa, Igor, que você perguntou, é relacionada a se tem como eu verificar essas interferências. Então aqui, ó, eu vou analisar essas interferências do pavimento 7, e aí, ó, ele dá um relatório com 64 interferências aqui, e eu vou verificar só algumas, ó. Quando eu clico na interferência 1, ó, quando eu fui para a interferência 2, ele já mudou. Tá vendo? Essa interferência 2 é diferente da 1. Uhum. Aí você vai, ó, conforme você vai mudando, ele vai modificando tanto o local que aconteceu a interferência, quanto os elementos. Só que, lembrando, ele vai dar todas as interferências que deram choque de acordo com a tolerância. Então, aqui você vai ter que definir quais interferências realmente vale a pena ter que trabalhar em cima, modelar novamente os projetos para resolver essa interferência, ou as que você pode deixar batido. Não, esse problema aqui a gente resolve na obra. Perfeito, entendeu? Perfeito. E exemplo, no momento em que clica aí, por exemplo, o Clash 42 aí, não sei, só um chute. Vamos pro Clash 42 só para a gente analisar qual é a interferência que deu. Só para que a gente possa chegar perto e ver. Por exemplo,
Aqui. A gente pode Pronto. aqui, ó. Aí tá nesse dando caso, no estrutural, no pilarzinho aí. o que acontece, ó? Aqui a gente tem várias opções de configuração. Essa opção, ó, ele mantém as cores. Quando eu ligo aqui, ele desliga as cores. Ele vai dar aqui as interferências de arquitetura e estrutura, mas não só de arquitetura e instalações, mas não só tubulação e parede, por exemplo. Como eu selecionei arquitetura, são todos elementos de arquitetura. Entendeu? Então, assim, algumas interferências, como são mínimas, não fica bem claro. Deixa eu pegar essa daqui, a 43, que está melhor. E a gente tem a interferência de uma tubulação que está atravessando esse outro elemento. Tá vendo? Perfeito. E aí esse elemento, aí a gente tem que verificar. Uma parede, é um pilar, é uma porta. Quando você clica no relatório, ele também, quando você emite o relatório, ele vai lhe informar qual é o elemento. Deixa eu tentar... Então, o ponto é o engenheiro ir vendo uma a uma, para ter certeza se aquilo é uma interferência pesada ou leve. No caso, como a tolerância foi muito baixa, vai ter um número assim, abismal de interferências, né? Isso. Então, nesse caso, o que é melhor se fazer? Aumentar a tolerância ou visualizar essas 1946 interferências? A gente tem algumas opções. Aumentar a tolerância para uma tolerância 1, 2, 3 centímetros, por exemplo. Tolerância menos rigorosa e uma tolerância que você vai ter problemas na obra. A segunda é você reconfigurar a sua análise. Por exemplo, em vez de eu fazer arquitetura e instalações no pavimento 7, ou seja, todos os elementos de arquitetura com todos os elementos de instalações, eu poderia fazer uma regra mais personalizada. Tubulações versus parede. Aí eu faço outra. Tubulações versus janela. Tubulações versus vigas. E aí eu vou analisar especificamente os pontos desejados e mais críticos da obra. Ou coloca o estagiário para ver tudo isso aí, deixa ele lá olhando um a um para ver. Aí você pode colocar o estagiário também para verificar todas as interferências e fazer um filtro do que realmente é mais grave ou não. Entendeu? Por exemplo, Igor, se eu selecionar esse elemento, aqui na minha aba Selection Tree, ele vai me dizer que é uma alvenaria, tá vendo? Ó? Alvenaria de 20. Entendeu? Então eu já sei que essa interferência da tubulação é com uma alvenaria. Se eu der um zoom aqui no projeto, eu já sei mais ou menos a localização dessa alvenaria dentro do projeto. O que facilita também. Perfeito. Deu para entender? Total. Tranquilo. Acredito que todo mundo aí que está visualizando deu para entender bem como o Navisworks se utiliza de seu poder para compatibilizar os projetos. Bom, Igor, o seguinte, além de dar aqui todas os clashes, e você vai perceber que o clash, ó, tá vendo aqui essa distância? Ele vai meio que colocando do mais próximo para o mais distante, ó. Tá vendo? Sim. Então ele já faz um filtro inicial ali do que é mais grave, em relação a choque físico. E aí você pode comparar. Mas eu vou criar um novo teste mais específico. E a gente vai ver também que é bem rápido. Eu vou clicar agora, ó, novamente no pavimento 7 da arquitetura, só que eu quero saber aqui, ó, se eu tenho, por exemplo, choques de portas com choques de tubulações. Ele pode vir a dar algum pipes, ó, tá vendo? Ele pode vir a dar algum erro. Eu vou aumentar isso aqui, ó. E aí ele deram interferências, sim, entendeu? Então aí eu já sei que eu não tenho esse tipo de problema na obra. Show. Você pode ir filtrando. Você vai escolher. É um joguinho que você vai escolhendo o que você quer compatibilizar com o quê, para ver se algo bate com outra coisa que você imaginou. Isso é bacana, porque às vezes você tem algumas dúvidas sobre projetos específicos, né? Exemplo, um projeto de instalação hidrossanitária tende a ser um projeto bem chatinho de compatibilizar. Se você tem justamente o próprio gestor da obra, está lá
está realizando já a execução do projeto hidrossanitário, ele consegue já localizar aqui, focando no hidrossanitário. Que aí ele consegue já ter a certeza daquele ponto específico que ele tá buscando interferência. Então, esse tipo de seleção, de filtro, dá para economizar um bom tempo ao invés de ficar olhando esses 1946 clashes, né? Exatamente. E aí vai valer muito da experiência do profissional. Porque ele, com uma ferramenta dessa, que ele pode configurar conforme ele desejar, então o profissional ali, o projetista de instalações, ele já sabe onde é que dá mais trabalho na obra. Sim. Quais são os elementos que dão mais interferências. Entendeu? Então ele pode ir direto em cima desse ponto. Perfeito. Perfeito. Certo? Outra coisa que a gente pode fazer, aqui tem o Clash 1, mas eu posso, por exemplo, colocar, ó, esse Clash 1 é o quê? É o piso da laje 1 versus o tubo de queda do WC, por exemplo, WC Suite. Certo? Então eu renomeei esse Clash, eu dei um nome para ele específico. E aí, futuramente, quando eu exportar o meu relatório, ele já vai sair configurado com esse nome. Eu posso, inclusive, aqui, ó, nessa opção, a SING, colocar o responsável. Por exemplo, Igor Pinheiro vai ser o responsável por resolver esse problema. E aí eu coloco, Igor, Sim. gentileza, resolver essa incompatibilidade até 5 dias após recebimento do relatório. E aí, com essa informação, eu posso, inclusive, aqui colocar informações técnicas. E aí você vai perceber que agora, ó, tá aqui, ó, o Igor é o responsável por essa informação. Então, ele vai resolver esse problema. Quando eu imprimir o meu relatório que eu vou mostrar, ele vai sair seu nome lá, vai sair a nota, justamente com o que você tem que consertar, com informações técnicas ou de prazo. E o interessante é que o Navisworks você consegue conectá-lo com outros computadores. Então, no momento em que você pode configurar de uma forma que no momento que apareceu aí, já vim para o meu Navisworks que eu já tenho um problema a resolver. Então, essa conexão aumenta a velocidade de informação entre a obra e diminui a falha de comunicação. Porque é que nem quando você tem uma empresa e quer comunicar tudo via WhatsApp ou boca a boca e tal, vai ficar desorganizado. No momento que você tem algo que mostra todo o histórico de comunicação e mostra o que foi feito, o que não feito, tende a funcionar melhor, né? Exatamente, Igor. Isso é o que o pessoal chama de coordenação de projetos. Então, imagine, hoje a gente sabe que está muito comum trabalhar com questão de projetos na nuvem, arquivos na nuvem, orçamento, planejamento. Então, a nuvem funciona meio como um servidor. Você poderia deixar esse arquivo que estamos trabalhando em uma pasta e ele seria o arquivo raiz. A partir do momento que eu atualizo aqui e coloco as suas responsabilidades na compatibilização desse projeto, você abre da sua máquina e vai ter acesso em tempo real a essas informações. Perfeito. Sensacional. E tem outra coisa aí do Navisworks para explorarmos? Tem sim. Por exemplo, vamos supor que eu queria fazer... Vamos supor que eu queria separar algumas informações só para você trabalhar. Então, eu posso aqui, ó, criar um novo grupo, colocar, por exemplo, engenheiro Igor. E aqui dentro desse grupo, Igor, eu iria selecionar alguns clashes, e eu vou jogar aqui aleatório, mas poderia ser bem específico, de acordo com a sua expertise. E aqui dentro, ó, eu coloco novamente, ó, Igor, e coloco aqui, ó, informações técnicas. E no meu relatório que eu vou mostrar, ele iria dizer que você é responsável por todas essas. Então, isso aqui é uma coisa muito específica e sai um relatório aqui bem projetado. Você vai verificar que o relatório ele sai em um nível bem profissional para a gente colocar para os responsáveis de cada área de projeto. Essa é uma função que eu acho bacana também. Perfeito. Perfeito. Vamos ver como exportar um relatório?
Eu clico aqui, ó, em reportar, e aí eu tenho várias opções. Eu quero colocar sumário, entendeu? Eu vou deixar tudo marcado, isso vai depender do profissional. Aqui também ele vai colocar se a atividade é uma nova atividade, se é uma atividade que eu aprovei, que eu já resolvi, entendeu? Ou não. Eu posso, por exemplo, exportar só o teste atual, uma combinação de 2 ou 3 testes, ou então todos os testes, entendeu? Eu vou deixar só o atual. E aí eu vou exportar. Ó. A partir do momento que eu exporto, ele vai pedir para eu salvar. E aí eu vou salvar. Ó. Ele carrega muito rápido o relatório e ele vai gerar esse relatório. Eu vou compartilhar aqui com vocês como é que ficou o relatório. Um profissional que entrega uma compatibilização com um projeto em AutoCAD. Como é que ele vai fazer o relatório? Manual? A primeira grande vantagem dessa emissão de relatório, todos os clashes, eles são separados em uma pasta. Ó. Isso é uma pasta de arquivos com o clash que eu criei. Ou seja, um relatório fotográfico. Em questão de segundos. Imagine você fazer isso aqui no AutoCAD, quanto tempo ia demorar. Entendeu? Um absurdo. Agora, eu vou mostrar como é que fica esse relatório aqui, ó, em PDF. Eu resolvi abrir um outro arquivo, não é o mesmo relatório, mas ele sai dessa mesma forma. Nesse relatório, gente, ó, ele sai exatamente do jeito que eu estou mostrando aqui na tela. Esse aqui é um outro relatório com 16 clashes. Eu achei mais resumido mostrar. Mas ele vai mostrar ó, todos os clashes, entendeu? Ele vai colocar informações aqui adicionais. Você percebe que ele vai informar ó, se é alvenaria, que é o elemento que deu choque, entendeu? Então ele mostra quais são os elementos. Pode falar se é alvenaria versus instalações, se é porta versus instalações. Ele diz aqui, ó, os responsáveis por resolver esse problema. Ele fala também sobre o material, sobre o horário que você criou. Então, assim, é um relatório bem trabalhado, que inclusive você pode copiar para o Excel conforme está aqui, Igor, e configurar mais ainda, deixar mais detalhado ainda. Perfeito. Show demais. Então, basicamente, isso foi o resumo de o que o Navisworks pode te ajudar em prevenção de incompatibilidade. E eu queria complementar, Igor, com as vantagens que eu acho e que eu creio que o Navisworks traz para o gerenciamento da obra com BIM. Que é o seguinte, eu vou começar com a questão da leveza do arquivo. Quando você pega os projetos muito pesados, o Revit e outros softwares, como TQS, Eberic, são softwares que você usa para dimensionar e projetar. Então, ali tem informações relacionadas a cálculo, a materiais, entendeu? A propriedades que, às vezes, para você encontrar uma incompatibilidade, não vai fazer tanta diferença. Tem muita informação no projeto, então os projetos ficam muito pesados. 100, 50, 200 megas. Então, imagine você, só um projeto arquitetônico de uma obra de grande porte, com mais de 15 pavimentos, ele fica com 200 megas. Então, imagine você inserir as instalações e a estrutura dentro de um projeto desse. Uma pessoa com um computador normal não vai conseguir operar essas ferramentas. Você vai ter que ter uma máquina super potente. Já no Navisworks, não. Você pega esses 3 projetos e ele não passa de 10, 15 megas. Então, você tem o primeiro fator, que é justamente a leveza do arquivo. Porque o Navisworks é utilizado para navegação. Essa é a função dele. Entendeu? Segundo ponto é a questão do clash. Ele vai gerar um relatório super detalhado de acordo com o que você necessita, a sua necessidade da obra. Se você quiser, você pode especificar só as tubulações com paredes, ou só contra tubulações, contra vigas, ou contra portas, ou contra janelas. Então, você vai conseguir configurar o relatório conforme você deseja. E o outro ponto é o quê? É você emitir um relatório e esse relatório já sair com todas as informações necessárias, tanto um relatório fotográfico e também um relatório trabalhado passo a passo com todos os elementos, com os responsáveis, com datas, com informações de notas. Essas são informações que você não encontra em outros softwares, tão trabalhado como o Navisworks. E o último ponto que eu diria, Igor, é que você pode aprender isso de graça. Porque
Com o Autodesk Navisworks, você tem 3 anos como estudante para aprender e dominar até você adquirir a licença desse software. Muito bacana você ter essa oportunidade de baixar softwares de altíssima qualidade e poder testar no seu próprio computador. E um ponto aí muito interessante é falar que os arquivos realmente são mais leves, então, porque tem muita gente que pensa que a dificuldade é ter um computador potente para rodar algum arquivo do Navisworks, porque o Navisworks, por trazer a simulação 4D, o Clash, tem essa visualização que precisa de um mega computador para rodar. Não necessariamente, né? Você tendo um computador, não, lógico, não tendo uma carroça, você vai conseguir utilizar os projetos e trabalhar com tranquilidade. Então, Éder, quero agradecer, foi muito bacana a entrevista. Tenho certeza que abriu a mente de muitos engenheiros, arquitetos, profissionais da construção para entender a importância de conseguir compatibilizar o projeto da forma certa, né?